Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui preparando mais uma live maravilhosa aqui do nosso Seminário Teológico Carisma. Eu já quero te convidar para você esteja conosco aqui nesse período, esteja acompanhando essa live. Hoje nós teremos o tema, gente, um tema que todo cristão precisa tá craque, né? Tá 100% nesse tema, e o tema é oração. E hoje nós vamos receber a nossa pastora Josi, que deu aula para nós aqui de oração no nosso Seminário Carisma aqui em Igarapé, representando não só o carisma aqui de Igarapé, mas todos os carismas, né? No trabalho que nós temos visto, né? Feito no carisma, estudando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, tem sido uma benção. Ó, o pessoal já está entrando aqui, estou vendo a Jaqueline entrando, a Débora também entrando, dando um tchauzinho. A Thalita já entrou aqui também, pastor Adriano Silva, Alessandra Martins entrou, a Laura entrou, a Rê entrou aqui também, glória a Deus. Ó, temos consultoria, Lagoinha Itatiaçu também está conosco aqui. Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Estou com um fone aqui só, deixa eu conferir se vocês estão me ouvindo bem. Se estão me ouvindo, dá um joinha aí, por gentileza. Letícia está aqui conosco, a Isabel também está entrando, Isabela, né? Deus abençoe muito. Faz um favor para mim. Ah, ele já fez assim, então tá bom, né, amor? Faz um favor para mim. Do lado aí dos comentários tem esse aviãozinho, essa asa delta aí. E nessa asa delta você clica em todos os contatos que você tem e você vai convidar as pessoas para essa live agora. A Laura também está aí. Boa noite, ovelhinhas do Senhor, boa noite. Deus abençoe. A Gabi também está conosco. Isso, estamos aqui. O Robson entrou também agora, o pastor Robson. A Isabelle também. Ô, gente, saudade das aulas presenciais do Carisma, né? Estamos orando, nos preparando para já poder tê-las aí, viu? Tá eu, né, a Thalita, que é a coordenadora do Carisma de Igarapé, já nos preparando, se Deus quiser. E com a autorização da prefeitura, a gente já em junho, né, alguma dessas aulas da data de junho, a gente já consegue voltar. Estamos fazendo de tudo. Mas por enquanto vocês estão tendo essas aulas maravilhosas aí também, gravadas, né? A gente vai se adaptando a esse novo tempo, que a gente não pode parar, muito menos com relação ao estudo da palavra de Deus, né? Nós temos aí muito. Já vamos receber a pastora Josi, gente. Se você achar a pastora Josi aqui, daqui a pouquinho você já me fala que ela chegou aí para a gente poder convidá-la. Então a pastora Josi já vai estar chegando aqui. E benção, o pastor Adriano está aqui conosco também, a 2 Consultoria. Oh, glória a Deus, a gente já tá voltando. Gente, o tema de hoje então é falar sobre oração. Nós poderíamos ter muitas formas de falar sobre oração, é um tema maravilhoso, esquenta os nossos corações, né? A oração é muito bom, a gente precisa muito. Jesus disse: quando orardes, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus está dizendo quando orar. O que ele está dizendo? Vocês vão orar. A vida cristã tem a ver com oração. Oração, algumas pessoas já deram tantos exemplos, e o exemplo que oração é como comida. A gente não vive sem, né? Se a gente pode até viver um período sem, com qualidade, mas rapidamente a gente vai ter os nossos movimentos prejudicados, né? Então a oração também é comparado como o nosso oxigênio, né? A gente precisa mesmo da vida de oração, não só em dia, né? Mas de forma saudável, de forma eficaz. E a nossa pastora Josi vai estar trazendo para nós tantos conceitos lindos, né? Revendo aí. A Michele também já está conosco aqui. O pastor Adriano colocou ali a 1 Tessalonicenses 5, aí orar sem cessar. A Rafaela também está conosco. E aí, Rafa. O pastor Léo também. Pastor Léo Heller, Deus abençoe. Pastor Léo. Pastora Flávia, que bênção. A Luzia também está conosco. Seja bem-vinda, Luzia, Laura. Glória a Deus, gente, que bênção. Então eu já vou ver o convite aqui da pastora Josiane. Vamos chamar a pastora Josiane aqui, que cada minuto vai ser precioso demais. Pastora Josi, ela já esteve aqui conosco nas nossas conferências, já também deu essa aula de oração aqui também, tantas coisas. Pastor Léo, Deus abençoe muito a vida de vocês. Olá, pastora Josi!
Olá, pastor. Boa noite. A paz. A paz, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tá vendo como é que dá para andar Obrigada. aí 50, 60 quilômetros em pouquíssimos segundos? Tá vendo? Dá para fazer agora viagens. Rápido, né? De Igarapé para Justinópolis. Você tá em casa? Você tá em casa? Sim, cheguei há pouco tempo do Carisma e agora já estou em casa. Então, ó, gente, nós estamos falando, não é 50, não, é mais ou menos uns 80 quilômetros aí de Justinópolis para Igarapé e vice-versa, para dizer É que quando a verdade. pastora Josi veio para cá, ela pôs uma semente grande dessa terra aqui, né? A gente se desloca e se desloca. Ó, seus alunos já estão aqui vendo, a Débora aqui já está te dando um alô, a pastora Adriana aqui também Olá. está, a Michele, temos o nosso pastor Léo Heller também que está acompanhando aqui. Sim, E é um esposa da pastora prazer, uma Flávia. honra para nós, pastora Flávia. Prazer, um prazer, uma honra para nós poder te receber aqui, pastora. Ô, E eu quero pastor. assim, deixar você muito à vontade, mas muita vontade. Eu só sou o moderador aqui para a gente poder falar sobre esse tema de oração. Né? É uma matéria que você já dá alguns anos e eu já vi você falando, fala tão bem sobre. E tantas coisas também a gente vai aprendendo. É algo básico, mas essencial e fundamental, né? Daquilo que é básico e fundamental, quando é bem feito, o resultado ele afeta positivamente todas as áreas da nossa vida. Mas Com quando certeza. algo básico e fundamental não é bem feito, então a gente tem prejuízo em todas as áreas da vida. E nós estamos falando de oração. Então eu quero já começar a rolar a bola para você aí, para você, né, ir lembrando da matéria, vendo alguns pontos para que a gente possa entender a importância da oração, principalmente nesses dias que nós estamos passando de tantas mudanças, né, tanto externas quanto internas. A importância da oração, pastora Josi. Primeiramente, pastor, mais uma vez, muito obrigada. Me sinto muito honrada. Confesso que eu fiquei muito ansiosa, com muito medo. Falei, Senhor amado, me ajuda, Senhor. Orei. Pedi os intercessores, aquela já para começar, os Em suplicadores oração, para em orar. oração. Que realmente tenho um grande carinho, né, pela igreja aí de Igarapé, pelo carisma também de Igarapé, pela vida do Senhor também, que avaliou o meu leve. Tanto em bom. Responsabilidade minha, gente. Ô, meu pai. Mas saiu muito bem, Minha. muito bem. Então, mas é um prazer. Muito obrigada pela confiança e pelo convite também, viu, pastor? É uma bênção Prazer, poder prazer. participar. E eu acho que é um tema tão relevante para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que algumas igrejas já retornaram com seus cultos, outras ainda não. E tá ok? Tá me ouvindo, pastor? Pastor? Acho que deu uma pausa, mas voltou. Então, eu estava falando como que é relevante, né, esse tema nesse momento que nós estamos passando, porque muitos cristãos levaram um choque agora muito grande com a pandemia, né? O ritual, aquela coisa de bater o cartão do automático, eu oro só na igreja, eu só tenho comunhão com Deus na igreja. E agora não tem mais um templo, não tem mais uma congregação, não tem o pastor falando feche os seus olhos, não tem mais um plano de oração que sempre nós temos às vezes. E aí os cristãos são desafiados. O que muitas das vezes também pesa é o fato do nome de nós falarmos que a oração ela é uma disciplina espiritual. Então as pessoas também já têm aquelas, não consigo. Sempre que você escuta alguém falando, a oração é muito difícil, sendo que a oração é esse lugar de comunhão com Deus, de falar com Deus, de relacionar com Deus. E quando nós amamos ou desejamos alguém, o que nós mais queremos é conversar. E isso, às vezes, na vida de muitos cristãos, é como um fardo orar. Eu orei 1 hora hoje. Não é a quantidade, é o prazer de estar com aquela pessoa. Por quê? Quanto mais a importância da oração, porque quanto mais eu me relaciono com Deus, eu conheço o caráter dele e eu também sou transformado através desse relacionamento. E eu vejo muito isso, sabe, pastor? A oração
para muitos sendo esse peso, sendo como se fosse uma disciplina, um fardo, aquela coisa. E aí, no momento que não tem ninguém te estimulando, você vai viver, como o senhor falou aí no início, algumas áreas da sua vida vão ficar quem? Porque muitos usam a oração como último recurso. Já tive o recurso do médico, já tive o recurso de todos. E, então agora eu vou orar. Agora eu vou lá na igreja orar. Eita. Né? Mas para um cristão, para aqueles que servem ao Senhor, a oração, ela é a primeira ação que a pessoa deve ter, porque é o relacionamento com o seu Deus. Então, eu vejo a gente poderia dizer, Deus, que para que a gente entre na vida de oração de uma forma saudável, a gente precisa entender primeiro o que é a oração e tirar alguns mitos e deixar algumas verdades bíblicas virem à tona. Com certeza, né, pastor? Nós vemos ali o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele tem ali vários princípios para a gente, né? E ele fala, a primeira coisa que ele ensina, tem muitos, né? Não dá para falar, mas o primeiro, do Pai. Pai Nosso. Então ele já está dizendo assim, eu estou ensinando vocês a orar com um grande relacionamento de afinidade. Um pai, você não fica com reserva, você não fala de qualquer, né? Um bom pai, você não vai chegar, pai, meu pai querido, permita-me entrar na tua presença. Não vai! Pelo contrário, você quer conversar. E ali, né, quando nós encontramos Mateus falando sobre o Pai Nosso, ele já está dizendo isso. Olha, ele é Pai, ele é nosso. Você também tem esse livre acesso com o coração aberto, com o coração sensível. E a oração precisa ter esse prazer, sabe, pastor? A gente sempre fala, tem a irmãzinha da oração, a irmãzinha do coque. Não, é porque ela encontrou um prazer neste ambiente. Ela se relaciona com Deus como qualquer um pode ter, claro que se dedicando. E é uma via, né, pastor? A gente tem que entender que Deus nos deu autoridade também. Então, é necessário uma ação na terra para que venha essa reação do céu. É uma via de mão dupla aí. Você já falou da questão da paternidade, né? Quando Jesus, ele acionado pelos discípulos, né? Em Mateus 6 não dá tanto essa conotação, porque é o Sermão da Montanha, mas em Lucas capítulo 11, que é a mesma expressão que ele usa do Pai Nosso, a Bíblia diz que os discípulos procuram ele dizendo, ensina-nos a orar. Então eles entendem que Jesus, ele tem uma prática que rega a vida dele, que turbina a vida dele, que guarda a vida dele, que é o lugar da sua instrução, do seu renovo. Eles veem isso, né? Eles acessam a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E eu fico imaginando como israelitas, eles vão assim tentar ouvir o que Jesus tem para revelar ao Pai como um novo nome. Eu fico imaginando, talvez não seja, mas eu fico imaginando, com o coração com a mente israelita, eles estão assim, ó, será que ele vai falar um novo Jeová? Que o Jeová Jireh, porque antes eles só falavam assim, né? Rei dos reis, Senhor Adonai. dos exércitos. Eu fico imaginando, ó, Jeová Jireh já é maravilhoso, já o conhece assim, Jeová Shalom, né? Gideão foi revelado, Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Eu fico imaginando assim, qual é o Jeová que Jesus agora vai revelar? E de repente ele começa a ensinar dizendo Abba, né? Dizendo papai, pai. Aí ele ainda chama pai nosso. Ele revelou como ele se relacionava com Deus. Quer dizer, Deus é com todos aqueles nomes que eles conheciam, agora com o acesso de um filho que acessa ao pai na sua intimidade e com todos os seus recursos, né? Esse mito precisa cair, né, pastor? Porque nós vemos, igual o senhor disse na história mesmo de Jesus, existe um episódio que Jesus tinha acabado de fazer grandes prodígios, milagres, a multidão, aquela coisa, e a Bíblia vai dizer que ele sai de madrugada, sozinho, ele sai de madrugada, ele anda, ele percorre uma distância, vai até um deserto, ora, ninguém viu. Aí quando os discípulos, como se diz, eu vou falar na minha linguagem, assim, cai a ficha, olha, cadê Jesus? Jesus já está voltando deste lugar. E eu acho interessante que o texto vai dizer que Jesus não fala onde ele estava. Não fala, eu estava orando. Né? Ele vai, vamos seguir, nós precisamos ir para outra direção agora. Ele foi orar, recebeu essa orientação do Pai e continuou. Porque também a oração é esse lugar de intimidade. Esse lugar onde não pode haver máscara, tem que ser totalmente aberto para ouvir, para falar. E existem momentos que você vai orar sozinho, existem momentos que você vai orar
em grupo, mas o que mais eu vejo que nesse tempo precisa ser retirado do nosso meio é esse mito que a oração é só para alguns, que é algo cansativo e, pelo contrário, é algo fundamental para a vida de um cristão. Sem oração não tem como, né? E a base desse texto aí, quando ele, antes de falar do Pai Nosso, né, ele diz, né, tu, porém, quando orares, falando com os discípulos, olha, a oração é algo contínuo, você vai orar. Então, quando você for orar, não sejam como os hipócritas, né? A expressão de hipócrita não era só aquela coisa da deturpação do caráter que a gente tinha, aquela pessoa é falsa, ela é hipócrita. Não é só isso ainda que isso se tornou a base é daí, mas aí, o hipócrita também fala sobre o ator de teatro grego da sua época, né? Sim. Alguém que tinha um texto pronto, colocava uma máscara e representava um personagem. Então, o que o ator observa ao representar um personagem? Ele quer saber de performance. Então, Jesus está dizendo, quando você for orar, não ore como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos da praça. Quer dizer, eles praticam a oração via uma performance, achando que a performance diante de Deus, ou nem só diante de Deus, né? Mas diante dos homens que atribuem a ele uma espiritualidade, eles foram atingidos. A oração é outra coisa. A oração é bastidor. Oração é vida íntima. Oração é rasgar o seu próprio coração. Oração é um lugar onde você primeiro fala com Deus e é a Ele que você, né, rasga o seu coração, se manifesta e é onde Ele vai se revelar. É um diálogo, não é em vãs repetições, mas é o que você ouve e responde, é o que você fala e ouve de Deus. E aí, entendendo esse propósito, diálogo, fica tão mais conversa, fácil, né? É igual nós estamos aqui agora, pastor. É um diálogo, é uma conversa. Um diálogo. Entendeu? E isso ele fala. E isso nós precisamos entender que ele fala. Então, existem momentos da oração que a sua boca vai ficar em silêncio, mas o seu coração está recebendo as direções de Deus para a sua vida. Você consegue discernir aquilo que Deus está fazendo, Deus está falando. Aí você chega angustiado naquele lugar de oração e sai dali convicto. Deus falou. Da mesma forma. Só quem tem ou pratica uma vida de oração sabe o que é Deus falar conosco no silêncio da presença, né? Deus falar no seu silêncio. Aí é silêncio com os ouvidos, mas o coração está recebendo, né, tá tendo testificações, ou então está se desapegando daquilo que Deus está dizendo que não é dele. Né? No silêncio da oração, Deus fala e constrói tanto dentro de nós também, né? Sim, com certeza, viu, pastor? E tem que ser encontrado esse prazer. Por mais que nós estamos aqui nessa live falando com tantas pessoas, é algo que cada um individualmente precisa descobrir, esse prazer, esse investimento. Não é perder tempo, é um investimento no seu relacionamento com Deus. É no carro, é no ônibus, é em qualquer lugar, porque Deus é onipresente, Ele está em qualquer lugar. E tirar essa questão da oração ser o último recurso, ser o meio agora não tem mais, não, pelo contrário, para um cristão, para qualquer decisão que você for tomar, para qualquer passo que você for dar, você precisa falar com seu pai. Você precisa contar para ele, pai, eu quero isso, pai, eu estou pensando em fazer isso, pai, eu tô gerando isso, pai, o que o senhor acha disso? É sim ou não? Entende? Então, por isso que aí a nossa vida vai rompendo, aí a nossa vida, não estou dizendo que não é 100%, não é isso, porque nós estamos crescendo, né? Porque a oração também, pastor, ela provoca esse crescimento espiritual, porque o crescimento tem várias fases, tem o físico, né? E também tem de educação, de ouvir, de falar. Então, no crescimento de uma criança, ela não só tem esse investimento do pai dando alimento para que ela desenvolva o seu corpo, mas ela também tem esse investimento educacional do pai ensinando a ela em cada fase que ela vai crescendo. Uau. Vai ensinando ela como falar, a dizer obrigado, né? Então, chega uma idade que ela já está falando e ele vai investindo, os pais vão investindo. Então, quando eu estou me relacionando com Deus em oração, provoca em mim também um crescimento espiritual, porque a minha fala já vai melhorando, o meu discernimento, a minha maturidade de entender, falar isso aqui, o Senhor já Deus não se agrada disso, não. Eu já ouvi no meu lugar de oração. Então, a oração também é parte do crescimento espiritual, né? Nós crescemos ao ler a Bíblia, é como eu vou fazer só uma pequena ilustração aqui, né? A leitura da Bíblia seria esse crescimento físico, de músculos, de resistências, de fé.
E a oração é esse investimento na alma, naquele crescimento de discernir as vontades, de discernir o que é bom ou não, porque meu pai já falou. Hoje eu já estou adulta, mas meu pai me ensinou muitas coisas. Então, quando eu estou viajando e eu não tenho meu pai, vai ser a mesma coisa eu estar ouvindo ele falar assim, Josi, isso sim, isso não. Por quê? Houve um investimento de tempo. O próprio Jesus deixa isso claro, né? Quando ele diz, eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só vejo o que eu ouço meu pai fazer, né? Ele está dizendo assim, olha, eu recebi no lugar de oração, no lugar íntimo, né? Eu manifesto no público o que eu vi e ouvi nos bastidores da intimidade. E isso é maravilhoso. Isso fala para nós também de uma prática, né, José? É uma palavra que hoje ela é dolorosa, você já até falou dela, mas ela é muito real. Quando a gente fala que oração faz parte das disciplinas espirituais, a palavra disciplina hoje ela não está muito bem vista, né? Ou é uma disciplina no sentido de uma matéria acadêmica, que eu tenho que passar por ela, ou uma disciplina no sentido de um esforço, de algo, né, que eu preciso colocar na minha rotina e tal. É até uma palavra famosa no sentido que quem quer resultado precisa ser disciplinado. Mas dá a ideia de dor, né? De ser doloroso, daquilo que eu não quero, né? Mas é o contrário, né? Quando a oração ela passa a ser uma prática constante da nossa vida, ela se torna extremamente prazerosa. Sim. Não só pelos resultados, porque o resultado, como você disse, é um investimento hoje, que você semeia como uma semente, mas você colhe sempre mais. Jesus mesmo disse, quando você orar, entra no teu quarto, fechada a porta, você vai orar o teu pai que está em secreto, e o pai que estiver em secreto, aí ele fala no futuro, te recompensará. A expressão de recompensará é você foi ao secreto. Mas o secreto, ele não vai produzir assim, só brincar aqui com a ideia. Meia hora de oração não vai produzir meia hora de direção. Né? Meia hora de oração vai produzir dias e dias, e respostas, e chaves. Quer dizer, é uma semente colocada diante de Deus que ele vai fazer frutificar durante tanto tempo, né? Os períodos. Mas também fala daquele exercício de experimentar os benefícios da própria oração. A oração também é um grande lugar de recompensa, né? Paulo diz, não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas, né, petições. Aí ele diz, pelas súplicas, orações, ações de graças. Aí ele fala sobre a recompensa, a paz de Deus que excede o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, a oração, quando ela se torna prática, ela não só é prazerosa, no sentido de você ter fome disso, como você também tem aquele lugar como lugar de recompensa, né? Com certeza. E ter a oração como sementes é bem interessante, pastor. Por quê? A Salmo 126 vai dizer, os que semeiam com lágrimas, né, voltarão, colherão, terão uma recompensa também. Só que a semente, o plantio, é algo muito interessante, porque você vai pegar uma semente. Em primeiro lugar, você precisa achar uma terra, né? Você acha uma terra. Você não pega uma semente para plantar em qualquer lugar. Você pega uma semente, acha uma terra, coloca a semente ali e tampa. Uau. Então, esse tempo de secreto, você está sendo específico com Deus. Vai falando aí que acho que já está saindo a mensagem de domingo aqui que eu vou pregar, hein? Amém! Muito bom, muito bom. Mas esse ambiente de oração é quando você está semeando realmente. Então, você é específico. Eu estou semeando em Deus, eu estou colocando... E ainda fala, né? Aqueles que andam carregando sua preciosa semente. A sua preciosa semente. Esse investimento que eu tenho em contar para Deus, em falar para Deus, em estar nesse tempo com Deus. Eu vejo muito o pastor Luciano Subirá falando sobre esse investimento de oração. Hoje nós conhecemos ele, né? Como ele é hoje, então famoso, podemos dizer assim. Mas ele fala o tempo que ele investia antes. Hoje ele também deve investir, mas antes, quando ele não era conhecido, horas e horas, ele estava ali colocando suas sementes, regando com lágrimas, com oração, e hoje ele está colhendo sim muito. Eu estou dando só um exemplo, né, de uma pessoa que nós conhecemos. Sim. Mas nós vemos isso também no ministério de Jesus. Por muitas vezes ele orando, investindo tempo em oração, ensinando os seus discípulos a orar. Nós vemos isso na vida dos discípulos também.
Então, a oração, não que a gente tem que orar por barganha, de forma nenhuma. Nós temos que orar por relacionamento. Mas dentro dessa conversa, eu posso pedir, eu posso agradecer, eu posso me consagrar ao Senhor também. E são sementes que você vai colocar. Tem orações que você faz, como se diz, em 2015, você fez em 2015, e agora você fala, meu Deus, Maravilhoso. Deus falou comigo aquilo lá em 2015 e agora eu consigo. Por quê? Foram sementes que você foi específico. Porque um dos detalhes da oração, pastor, é ser específico. Então, você é específico, você tem um desejo por algo, por aquilo, por aquele momento. Então, quando você é específico e deposita, você é intencional, né? Não é um ritual, acordei de manhã e tenho que orar. Não, eu sou intencional, eu acordo pela manhã, eu oro, porque eu sei que o meu dia está nas mãos do Senhor. Então, durante o meu dia, o meu relacionamento com Deus, ele vai me dando discernimento no ônibus, no carro, no meu trabalho, porque pela manhã eu já investi esse tempo. Estou dizendo assim, não que tem hora marcada para você orar amanhã, tá? Não isso. Mas eu estou dizendo assim, não porque é um ritual, não, eu entendo. Eu estou orando porque também são sementes que eu estou depositando no meu dia. Esse momento que eu estou aqui de manhã, eu estou depositando sementes para aquilo que eu vou viver durante o meu dia, para que cresça, para que o Senhor me dê graça também. Uau! Então, E a questão da semeadura, a gente lembra do Subirá falando sobre a lei da reciprocidade, né? Ele fala do texto de Tiago, chegávamos a Deus e ele se chegará a vós outros, né? Quando a gente pensa que a oração é essa ação espiritual, a gente lembra de Jesus dizendo em Mateus 7 lá, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, né? Aquele que busca, encontra, aquele que pede, terá, aquele que busca. Então, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. O que ele está dizendo ali é o seguinte, existe uma ação no reino espiritual para que haja uma reação desse reino. É claro que tudo começa em Deus, e ele já colocou a semente na nossa mão, mas assim, é como se ele estivesse dizendo, eu já tenho a provisão sobre todas as coisas, mas eu preciso que você me acesse, que você reconheça que eu sou a fonte, né? E não é só de manhã, mas é a partir da manhã, a gente vai orando como semeadura, lembrando de Jeremias 33:3, né? Invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. A expressão de invoca-me me acesse, né? Me chame por mim, chame pela minha provisão, né? Pela minha proteção, o que você precisava, assim, acesse-me. Ele diz, invoca-me. Aí ele diz, eu te responderei. Quer dizer, você nunca vai ficar sozinho na oração. Se você entrar no lugar da oração, sempre vai haver uma resposta de Deus, sempre vai haver uma reação de Deus. Invoca-me, acessa-me. Ele diz, é certo, eu vou te responder-te-ei. Eu acho interessante, ele diz assim, anunciar-te-ei. A ideia é que ele vai continuar anunciando, quer dizer, uma oração feita no momento, ela produz muita resposta, né? Aquilo faz com que... Não é Deus ecoa. E ecoa. Aí ele diz assim, coisas grandes ocultas que não sabes. A ideia é que dá assim, nessa versão, é que dá assim, o que eu tenho para te falar é maior que você mesmo. Então, são coisas que vêm de mim. Então, você vai, em oração, acessar coisas que são maiores do que você. Né? São respostas, são projetos, são visões. Mas ele está dizendo, me acesse. Né? E a pergunta que eu posso fazer é assim, para que orar? Eu sei que se a gente for falar assim, para tudo, mas quais são os exemplos bíblicos, que a gente pode dizer assim, para qual motivo orar? Qual é o propósito de colocar ação, né, de oração, assim? Pelo que orar? Para que orar? Uhum. Isso nós encontramos, né, pastor, muito na oração de petição, podemos dizer assim, esse tipo, né? Nós vemos orações por curas, né, por enfermos, por necessidades também. Só que uma coisa que nós devemos entender em relação para que orar em primeiro lugar por esse relacionamento, mas também nós temos vários sentidos. Um deles é o pedir, que é o mais comum, né? Então, assim, quando eu vou orar, eu preciso entender o que a Bíblia diz. Por quê? Tem muitas pessoas que pedem muita coisa, mas uma coisa, Deus não vai responder algo que seja ilegal. Então, se você está pedindo algo que é ilegal, não vai acontecer. Se você está pedindo para prejudicar com a motivação errada, não vai acontecer.
Mas agora, quando você pede algo de acordo, correspondente com a palavra, como se diz, pedir, dá-se-vos-á. Não tô nem, a Bíblia diz não é pedir, 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 dá-se-vos-á. Pedir. Porque você vai usar a fé de acordo com aquilo que a palavra fala. Deus, ele é responsável por aquilo que está na palavra dele. Uau. Entendeu? Então, quando ele fala aquilo que está na palavra. Então, Josi, lá talvez não vai ter na Bíblia escrito a minha conta de água. Mas a Bíblia diz em Filipenses que ele suprirá, Provisão. segundo as suas riquezas, todas as nossas necessidades. Que ele é o nosso bom pastor, aquele que Uau. cuida, que provê também. Então, quando eu oro específico, sabendo que a Bíblia diz, Josi, tem vários sentidos. Ele faz a estéril mãe de filho. Então, você pode orar correspondente que o milagre também vai acontecer. Aconteceu com Ana, aconteceu com tantas mulheres também da Bíblia. Então, quando a pastora Vanessa. Pastora Vanessa. Realmente, né? Nossa Ana de agora. Então, quando você entende que a Bíblia ela tem esse princípio, por isso que nós precisamos conhecer, porque a Bíblia também ela que vai nos dar esse respaldo. Então, Josi, eu quero pedir algo financeiro. Tem respaldo bíblico, mas não para ganância, para avareza. Isso não. Né? Pela minha família, sim, tem resposta. Você e sua casa irá sim servir ao Senhor. Então, você começa a orar correspondente àquilo. Só que existem orações que, como se diz, eu vou falar na minha linguagem, não passa do teto, que é quando há incredulidade, pastor. Orações incrédulas. Já vou falar, segura aí que eu já vou falar sobre os impedimentos aqui. Agora, alguém perguntou assim, vai ter momento de pergunta? Gente, você está nos acompanhando, do lado aí dos comentários, tem uma caixinha de interrogação aí, manda aí, clica nessa caixinha e faz a pergunta para a pastora Josi, que eu vou chutar a bola, eu vou rolar a bola para ela, ela vai... Não, vai ser uma parceria, pastor, uma parceria aqui, não me deixa nessa. Mas ainda falando sobre essa questão da oração, eu também gosto de uma frase, que é a oração forte. Não é a oração que nós vamos fazer com o modelo pentecostal, né? Aquela coisa da imposição da voz, aquela coisa de uma fala muito mais rebuscada, ainda que eu também sou pentecostal, gosto também do show, do movimento, mas a oração forte, Jesus disse que ela está em João capítulo 15, versículo 7, né? Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Né? Então a gente tem aquela expressão, o que é oração forte? É quando nós oramos a vontade de Deus. Não é essa oração que a Júlia está dizendo aí, gente. Não é a oração que você vai falar assim, deixa eu ver se eu estou em crédito com Deus. Senhor, eu quero isso. Aí, vamos ver se eu estou em crédito, aí ele dá. Se você não tiver, não existe esse crédito em si. Né? Por nós mesmos, nós nunca teríamos merecimento. O próprio Tiago disse que nós oramos e não recebemos porque oramos mal, porque muitas vezes oramos para o nosso próprio deleite, para os nossos próprios prazeres. Quer dizer, até mesmo a coisa certa com motivação errada é o impedimento da resposta de Deus. Então, qual é a oração mais forte? A oração que nós pedimos ao Pai baseado na vontade de Deus. Como que nós sabemos a vontade de Deus? Está na sua palavra, né? É o que a Josi está dizendo aí, né, Josi? E tem 1 João capítulo 5, versículo 14, 13 e 14, diz assim, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos dele aquilo que lhe pedimos. Então, oração forte nesse sentido, né, de petição, é a oração que oramos sobre o conhecimento da vontade de Deus. E às vezes, é isso que eu queria falar também, perdão, mas e às vezes, é na oração, lógico, meditando nas Escrituras, né, porque se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, é na oração que nós vamos ter a confirmação de Deus da sua vontade, para que a gente ore conforme a vontade de Deus. Uma vez eu conversando com o pastor Paulo César, nosso pastor Paulo, Senhor, pastor, eu perguntando com relação à oração, né, sobre a vida de oração, aí eu falei assim, mas como é que a gente vai saber orar isso? Ele falou assim, a gente não sabe orar. Aí ele falou a frase que me marcou, José. Eu guardei aqui para a gente falar isso aqui. Ó. Ele falou assim, que o bom intercessor não é aquele que sabe orar, mas é aquele que passa tempo suficiente com Deus para saber de Deus o que ele deve orar, segundo a sua vontade. Então, assim, tanto a meditação da palavra quanto a própria oração é o lugar onde nós nos posicionamos em nos alinhar com a vontade de Deus. E aí a resposta, ela é maravilhosa e tem tanto. Agora, e aí? Antes que as perguntas venham chegando, que a caixinha já está com os números aqui...
pensa aí rápido, Josi, alguns impedidores de oração. Porque se a oração é algo simples, mas também precisa ser feito, né, conduzido pela instrução bíblica, pelo poder do Espírito Santo, é forma simples, mas não é de qualquer jeito. Quais são alguns obstáculos para uma vida de oração saudável, para a resposta de oração que a gente possa estar fazendo? Pastor, em Isaías 59, 1 ao 2, vai dizer um dos detalhes, que é o pecado não confessado. O pecado não confessado, ele é um dos obstáculos. Por quê? A pessoa, ela acha que pode um pouquinho. Dá tempo de ler? Dá tempo de ler? Dá. Então, abre comigo, Isaías 59. Tô aqui A com a gente tem minha 24 minutos, dá para falar bastante. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, e seus ouvidos não estão endurecidos para ouvir, mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto para não escutá-los. Uau. Então, se nós não entendermos isso, que nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, por isso que esse momento de relacionamento, que aqui deixa bem claro que a nossa iniquidade, ela faz essa separação, e que também os nossos pecados faz com que a nossa oração não seja ouvida. Então, muitas claro, pessoas versículo, né? Tão preciso, bem né? claro, Claro, né? bem claro. E muitos falam assim: a minha oração não está sendo respondida, Josi, e tal, mas nunca fala com clareza, né? Então, diante do Senhor, você precisa ser bem, bem específico nisso. Uma das coisas que nós já falamos foi também a incredulidade, porque sem fé ela é impossível agradar a Deus, é impossível. Algo que também nós encontramos em 1 Pedro 5, pastor, que é o orgulho. Né? O orgulho é também um dos obstáculos. Né? Isso, vamos lá de novo, 1 Pedro 5:5. E a ideia é que, enquanto você vai achando aí 1 Pedro 5, fala sobre esse contraste, né? De um coração humilde e um coração orgulhoso. O coração humilde é um coração rendido. E a oração é um lugar de rendição, né? Mas pode ler aí, pode ler aí. Eu sou ainda antiga, sabe, professor? Eu sou ainda da Bíblia. Ah, eu também. 5:5 vai dizer, 1 Pedro 5:5. Igualmente os mais jovens sede sujeitos aos mais velhos, e todos submissos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E claramente, até nesse momento de oração, muitos se colocam assim. Então, mas Deus vê a motivação do coração. Então, o orgulho, por muitas das vezes, até nesse momento de oração, se você teve alguma situação, né, durante o seu dia ali, vem como se diz, com a cara mais limpa, ofendeu, não foi submisso à autoridade, não soube respeitar o ao outro, isso também é contado nesse momento de oração. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, não senti nada agora nesse momento de oração, mas você sondou seu coração? Você viu como é que foi o seu dia? Você viu se você não tem que pedir perdão a alguém antes? Porque pedir, às vezes, perdão a Deus em oração é muito fácil, Senhor, me perdoa. Mas e quando você, antes de pedir perdão a Deus, precisa ligar para aquela pessoa: olha, eu fui grossa, fui orgulhosa, te humilhei. Então, o orgulho também é um desses obstáculos que nos atrapalha. E que bom que para isso a gente tem que chamar mesmo a professora de oração para falar, porque se for o pastor falar assim, o pastor tá pegando no meu pé e tal, mas não, gente, né? Que texto maravilhoso, que aplicação, na verdade, maravilhosa, José, quando a gente entende que a nossa vida espiritual, de forma vertical, ela é muito afetada pela nossa vida relacional. A gente pode, né, dar um exemplo aqui de forma horizontal. Jesus chega a dizer: se nós tivermos uma oferta para dar e tivermos alguma coisa contra o nosso irmão tiver uma coisa contra nós, a gente deve deixar de dar oferta durante aquele período, ir até a pessoa e promover uma reconciliação para que voltemos e possamos adorar a Deus de coração livre. Então, às vezes alguém é ativo, isso não é uma nem duas vezes que acontece na nossa vida pessoal, né? Eu posso dizer na minha,
E também na vida da igreja existem pessoas que eu vejo isso também, que querem romper muito nessa área, né? Querem uma espiritualidade crescente, experimentarem algo de Deus, até com a fuga do que está vivendo, né? Para viver realidades diferentes, ok. Mas aquilo que a gente vive nesse lugar, no espírito, né? Na questão da oração, esse valor ele deve ser aplicado na vida relacional. E quando é aplicado na vida relacional, isso faz com que a gente se mantenha mais tempo no espírito, né? Mais tempo em um lugar da resposta, mais tempo em um lugar guiado pelo Espírito Santo, mais tempo em um lugar de paz, né? Isso é muito importante. Só quis dar uma ênfase aqui, porque isso tem muito a ver com a nossa vida diária, tem muito a ver. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que orar mais. Então, de 1 hora eu vou para 1h30, de 1h30 eu vou para... Não, a gente pode orar o dia inteiro. Não é a questão do tempo, pastor. É isso que muitas vezes eu oro o dia inteiro, mas se você não tem facilidade de perdoar, se você é orgulhoso, não adianta você ficar 3 horas, 5 horas, desculpa assim, não adianta. Se você é insubmisso, por quê? Nesse lugar de oração, pastor, essas coisas vão sendo elas são esclarecidas dentro de nós. Não tem como. Então, Deus vai trazendo, olha, isso aqui, ó. Às vezes você entra para pedir uma coisa, se você tá ali orando, Senhor, eu quero isso. Mas enquanto você tá orando, o Espírito Santo tá falando, olha, aquela situação que precisa resolver. Olha essa mágoazinha aí. Eu vou dar um exemplo que um dia eu percebi em Deus, vai assustar algumas pessoas, mas vai ser chave para alguém aí que estava nos ouvindo. Um dia eu comecei uma campanha de oração assim, mais forte mesmo, um ritmo bem legal de jejum e oração. E aí eu entendi aquele texto, né? Jesus disse, quando você jejuar, seja óleo sobre a sua cabeça e lave o seu rosto com água. Eu entendi que o óleo também, de uma forma espiritual, aponta para a oração. Então, ao jejuar, ore. E ao jejuar, a água também fala da palavra. Então, assim, no jejum, ore e leia a palavra. Eu estou lá na oração no jejum, mas assim, em vez de melhorar os 2, 3 primeiros dias, mas aconteceu um monte de coisa, veio um bocado de coisa à tona e tudo. Eu fui reclamar com Deus. Falei, Senhor, eu comecei me aproximando mais de ti em orações, as coisas parecem que estão do lado da vez. O Senhor falou comigo, meu filho, imagina uma caixa de esgoto, de gordura da casa. Quando você pega para limpar ela e sai aquele monte barato. Eu falei, meu Deus, que coisa. Eu falei, então. Aí ele falou, no meu coração veio, então. Você está com áreas da sua vida guardadas durante muito tempo, sem deixar ninguém fazer manutenção. Agora eu estou entrando para fazer manutenção. Eu falei, então vem, Senhor. Vamos resolver esse trem todo logo. Como que é a luz de Deus, né? E a luz de Deus. É o melhor, é o correto de Deus. Não é o nosso jeitinho, né? A oração, ela nos coloca na mão do oleiro, né? E ele corrige aquele que ele ama. E é só nesse lugar de oração que ele vai poder trazer essas situações. Um dos obstáculos, né, que nós encontramos também é a motivação errada. A motivação errada, ela é algo assim... Eu acho, pessoal, que uma das coisas que a oração mais traz realmente é a sinceridade pra gente. De quem realmente Deus é, que você começa a conhecer a Deus de uma forma diferente. E também você. Deus começa a falar assim, olha, eu vou dar um pequeno exemplo também aqui. Eu vivi a vida inteira na igreja, vendo os pais orando e tudo. Adolescência na igreja, glória a Deus por isso. Mas eu tive muitos problemas dentro de mim, de complexos e tudo, que foi só na oração que Deus foi virando as chaves. Eu já velha, cuidando na igreja, pastoreando ali com o papai, no carisma, né? E tudo. Então, assim, parecia que estava tudo tão lindo. Mas enquanto você está ali orando, Deus fala, olha, eu acho que esse complexo aí está te atrapalhando. Eu acho que você precisa... Deixa eu tocar nisso. Não, Senhor, já está tudo bom, já está tudo certo. Não, deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Só para acrescentar, um dia eu ouvi a pastora Ângela falar um negócio que eu caí para trás, quase. Ela estava numa reunião de oração, de liderança da Lagoinha. A Lagoinha tem mais de 200 ministérios, né? E ela está falando sobre a importância dos gideões de oração, a vida de oração. Ela falou assim, irmãos, se nós praticarmos a oração que a Bíblia nos ensina a praticar com a intensidade que Jesus deixou para nós como modelo, nós não precisaríamos de mais de 200 ministérios, porque nós entraríamos no lugar de arrependimento e Deus poderia curar o nosso coração no lugar de oração. Ela falou algo nesse tom, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Quanto mais tempo a gente passa nesse lugar, aí eu lembrei de Jeremias 18, levanta, desce, vai na casa do oleiro, porque eu lá falarei contigo.
quanto mais nós passamos no lugar de oração, mais Deus nos cura, nos revira, né? Nos educa, nos disciplina, nos ama e a gente compreende o amor dele de forma pessoal e nós temos essas motivações aí, as ruins né, vindo à tona e as boas realmente sendo confirmadas pela resposta da oração. Porque aumenta a sensibilidade, pastor, e o reconhecimento à voz do pastor. Então, eu gosto muito dessa ilustração, Salmo 23 também, né, do pastor, da ovelha, e a gente vê também isso em João. Eu gosto muito dessa ilustração, mas por que eu gosto tanto? Por causa desse reconhecimento. Então, o pastor, ele investe um tempo ensinando e a ovelha começa a ficar reconhecendo. Então, esse tempo de oração faz de um cristão muito mais ainda sensível à voz do Senhor e reconhecer, em se arrepender rápido, em perdoar um pouco mais rápido, em ser generoso um pouco mais rápido também, porque é nessa sensibilidade que vou dar um exemplo, você está ali na igreja, né? E o Espírito Santo fala no seu coração, se você já tem essa comunhão, você não fica pensando, não, deve ser minha mente. Não, rapidamente você age em generosidade, uma conversa com alguém, o Espírito Santo, você começa com Deus está falando isso, só pode ser da parte de Deus. Por quê? Você conhece. Você conhece a voz do seu pastor, você conhece a voz. Jesus disse isso em João 10, se eu não me engano, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Josi, eu sei que você tem mais alguns aí impedimentos, obstáculos. Segura aí, só porque tem algumas perguntas aqui. Essa aqui bate pronto aqui, ó. A Rafaela está mandando aí para nós, uma das suas alunas aqui. Quero tirar uma dúvida. Deus pode me dar algo que pedi, mas que não é bom para mim, por causa da minha insistência? Olha, pastor, eu acredito, tá? Aquelas assim, né? Nessa situação, se você está insistindo com algo que é contra aquilo que Deus falou, seu relacionamento com ele já está um pouquinho complicado, que não há essa obediência. Então, é aquilo que nós falamos, a ovelha conhece o pastor, e se ele falou não, é não. Se ele falou sim, é sim. Dele vem o sim e o amém, mas ele também diz não. Ele também fica em silêncio, tem esse relacionamento. Então, eu digo que tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. A sua insistência só está provando a força do seu braço. Você está adquirindo a força do seu braço. Porque o que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Então, não vem jogar a culpa no Senhor ao que você insistiu para conseguir na força do seu braço. Tá respondida aí, viu, Rafa? Ô, meu pai. Vamos lá. A Luzia também está perguntando aqui, sua aluna, ó. Como saber que minha oração está de acordo com a vontade de Deus? Boa pergunta. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Se você não está pedindo algo ilegal, ô Senhor, tomara que eu passe ali no sinal vermelho e ninguém me pega. Claro que não. Se você fez algo errado, você vai, né? Segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que está na palavra dele. Se está na palavra dele, se você tem textos bíblicos. Não é pegar também um texto, né, pastor, fora de contexto para virar um pretexto. Não. Né? É saber o contexto daquilo que está falando. Então, se é correspondente à palavra de Deus. Só que aí tem a questão que eu acho que as pessoas fazem essa pergunta aí, porque é aquela questão do tempo de responder, né? O Senhor não me respondeu, será que é a vontade dele? Então, você já não orou com fé. Porque a fé, como diz Hebreus 11, é a certeza, é a convicção. Então, quando eu oro algo que é a vontade de Deus, eu não tenho dúvida, eu não vou querer saber se é a vontade. Eu já sei que é. Existe uma fé, existe uma convicção no meu coração. Então, muitas das vezes eu não conheço ela, mas nesse sentido dessas perguntas assim, é porque eu quero saber se aquilo que eu estou pedindo para Deus está na Bíblia. Então, você já não conhece, você tem que gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu já vi uma chave que o Drummond também me falou, me compartilhou uma vez, achei interessante isso. A gente tem isso em Fundamentos da Fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, no sentido da fé vem pela Bíblia, né? Pela leitura, pela alimentação das Escrituras. Mas muitas vezes nós vamos ouvir a Deus pela palavra no lugar de oração. Né? A gente leu, está meditando naquele texto, aquilo saltou aos nossos olhos, mas ainda não veio o entendimento. Então, nós levamos ao lugar de oração aquele texto bíblico. E aí Deus fala conosco. Ao falar, aí é a resposta que você falou, né, Deus? Aí a gente crê. E aí a gente volta ao Senhor em fé. Aí a gente sabe, Pai, é a tua vontade,
Eu só tô me prepara para ela, porque eu já entendi que é a tua vontade. Ó, a Laura tá mandando aí, ó. Vocês podem falar um pouco de liderança que exercemos sobre alguém quando oramos por ele? Talvez liderança, mas seria influência, né? A capacidade que nós temos de influenciar alguém com a nossa própria oração. É A interessante essa súplica, pergunta. né? É interessante. Eu acredito que como irmãos em Cristo, como a Bíblia diz que nós devemos suplicar, né? Fazer súplicas. A súplica é esse pedido a mais ainda. Então, a Bíblia diz que nós podemos suplicar uns pelos outros. Eu não sei se ela está falando essa questão de liderança e de cobertura espiritual, né? Essas questões, mas nós podemos suplicar uns pelos outros. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e quando a súplica ela nasce de uma empatia, né? Então, quando eu tenho uma empatia com a situação do meu próximo, do meu irmão, eu começo a rogar a Deus. Por isso que eu rogo a Deus, né? Você vê ali Paulo falando, olha, eu orava por vocês, eu suplicava por vocês, eu rogava por vocês, Uau. pela situação que estava acontecendo. Então, eu acredito que em questão de liderança, né? Não sei qual nível que ela exerce. Você está falando de uma mãe para uma filha, né? De uma um filho, filha. Isso. né? Você está Então, falando alguém a também. súplica, é a intercessão que é válida. Está falando alguém como um parceiro, uma parceira de oração, que, como a Bíblia diz, né? Se dois concordarem acerca de qualquer coisa, o Pai concede do céu. Quer dizer, há um coração compartilhado para um auxílio. A oração mais poderosa não é você ora por mim. A oração mais poderosa é vamos orar juntos, ora comigo. Né? Essa palavra concordar é até bonita, é sinfonel, né? Que vem de sinfonia, de harmonia, que traz a ideia realmente daquela sinfonia, de quando eles estão tocando, você não sabe qual que está ali tocando, mas você tem essa harmonização. Então, quando eu estou suplicando junto com o meu irmão, né? Se dois ali estiverem em concordância, em sinfonia, em harmonia, a resposta vem. Só um detalhe, pastor, que só voltando um pouquinho nessa pergunta, é que Deus ele é soberano e nós não podemos também, a pessoa ela também tem uma escolha, porque muitos da liderança eu estou orando para que mude, mas a pessoa também ela tem uma escolha. Então, nós não podemos esquecer desse livre-arbítrio da outra pessoa, porque muitas pessoas, eu tenho uma liderança, eu estou orando por ela, mas a pessoa também ela tem uma escolha de querer viver o que Deus tem para a vida dela também. Então, muitas pessoas se frustram nessa questão da oração, quando está orando por outra pessoa, vou dizer assim, porque ela acha a minha oração não foi forte, a minha oração não foi válida. Mas também tem... É uma palavra de equilíbrio, né? É como se na oração Deus colocasse a porta de oportunidade diante da pessoa que nós estamos orando, né? Então, Deus vai colocar essa porta. O que Satanás impediria, o que o mundo a cegaria, né? E ela nunca enxergaria a oportunidade. No lugar de oração que nós estamos orando por ela, pela pessoa, ela vai enxergar a oportunidade de Deus. Ela vai discernir isso, porque a oração, Deus vai usar a oração para essa ação. Mas ainda não anula ela interagir com essa porta de forma positiva. Quer dizer, o livre-arbítrio, ele não é anulado porque nós estamos orando por alguém. Excelente adendo aí. Aqui eu tinha colocado, vamos aqui. Ó, Josi, poderia falar sobre a linha tênue da humildade e ousadia na vida de um guerreiro de oração? Sim, claro. Deixa eu só... Tem até uma frase aqui, pastor, que eu amo essa frase, que é falar sobre ousadia e dependência, né? Porque muitos falam assim, eu sou da fé, os que são da fé parece que mandam em Deus e tal, e não é. Nós entramos com ousadia. Ousadia é algo que nós precisamos ter para nos relacionar com o Senhor. Deixa eu só achar aqui, aqui. Vou só ler, que vai responder. Diz assim, dependência sem ousadia é passividade, e ousadia sem dependência é estupidez. Dependência com ousadia é efetividade. Então, Fini vai dizer, Fini também vai dizer, né? Nós vamos ter, mas Fini também vai dizer que eu me ajoelho como se tudo dependesse de Deus, mas eu me levanto desse lugar de oração como se tudo dependesse de mim. Então, ele começa a andar em fé daquilo que ele recebeu. E no ministério de Jesus, você vê Jesus humilde, manso, mais ousado. O tempo todo, né? Mais ousado. Então, eu não acredito que seja
uma linha tênue, é uma parceria. O meu coração, a humildade eu trocaria por dependência. Eu Uau. dependo tanto de Deus, mas eu oro com fé, com convicção, com ousadia, sem passividade. Porque muitas pessoas entram nesse lugar de humildade, dizendo, ah, não, não. Então ele está sendo passivo, ele nem ora, ele nem investe, ele nem anda em fé, ele nem busca a Deus. Ele fica, ah, não, não. Então, nessa, ah, não adianta nem orar. Então é uma passividade, não quer. E outros vai sendo tão ousados que realmente ultrapassam, inventam até heresias, coisas que a Bíblia não está falando, aí já gera estupidez. Deus nunca falou isso, você está inventando o trem. Mas quando você coloca a dependência, que é essa Essa humildade, simetria, né? essa parceria, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor, me faz andar. E aí você vai para esse lugar de oração, dizendo, eu estou Tremendo. aqui, meu Pai. Eu estou aqui de todo o meu coração, com toda a intensidade, que eu acho que a oração ela precisa ter essa intensidade. Igual nós estamos conversando aqui agora, o Senhor está intenso aí pensando em algo, e eu estou aqui pensando em algo, as pessoas estão aqui. Então, tem que ter essa troca. Então, eu acho que não é uma linha tênue, é uma parceria. Tem que ser dependente Ah, e ousado maravilhoso. também. E são dois perfis na revelação de quem Cristo é, né? O próprio Apocalipse revela que ele é o Cordeiro, o Evangelho também, mas o Apocalipse diz que ele é o Cordeiro que foi morto. Quer dizer, ele se entregou completamente. Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas ele também é o leão que ressuscitou, né? Aquele que tem autoridade, né? Que tomou as chaves e tem autoridade sobre os céus e sobre a terra e é tremendo. A vida de oração nos dá essa simetria também em Cristo, né? Glória a Deus. Não sei se vai dar tempo. Vamos ver aqui, em 3 minutos. Ó. Podemos dizer que a oração é um dos grandes meios de glorificação do Senhor? Grandes meios, não, querido. Grandes meios, não. É um meio de você se É o meio. relacionar e glorificar a Deus. É um meio, não é um dos grandes meios, não. Podemos dizer que a oração é um meio, sim, de glorificar, de relacionar com o Senhor. Porque senão também parece que a gente está falando... não, como se diz, é o nosso trivial que nós precisamos para É o caminhar. caminho, né? É o caminho. É o caminho. É o caminho. É um caminho. Uma frase que eu também ouvi do Subirá, achei interessante, também marcou minha vida. Ele falou que a oração não é só o lugar onde nós obtemos de Deus o que queremos, mas a oração é o lugar onde Deus obtém de nós o que Ele quer. Né? Então, quando nós estamos orando, nós vamos glorificar a Deus, né? Seja porque estamos sedentos a Ele, ou seja porque Ele vai poder se mover em nós, né? Então é um caminho, né? É porque nós somos transformados, né? Nesse lugar de oração. Então, automaticamente, as mudanças, as transformações, renovando a nossa mente também, o nome do Senhor vai ser glorificado, com certeza. Josi, tem um desafio enorme. Eu queria continuar te ouvindo, principalmente aí os obstáculos ou a parte prática, mas eu queria fazer algo. Acho que eu estou colocando algo no meu coração aqui para a gente encerrar. Quero te agradecer pela honra, por esse tempo, pela graça que Deus tem te revestido mesmo, essa palavra tão firme no seu coração também, essa vida tão coerente com aquilo que você tem pregado e ensinado também. Uma bênção poder estar te ouvindo e receber de você. Mas nós temos agora 2 minutos e meio. Eu quero pedir para você fazer uma oração para que os nossos alunos que estão nos acompanhando, ou vão assistir aí a live que vamos colocar no IGTV, tenham o coração reavivado pela fome e pela sede de viver a vida de oração saudável. Amém. Então vamos orar. Mais uma vez, obrigado, pastor. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Pai, nessa noite nós te louvamos por essa live. Só o Senhor quer nos promover esse momento e nós queremos te agradecer, exaltar o teu santo nome, reconhecer como é bom, Senhor, podermos falar, relacionarmos com o Senhor sem nenhum sentimento de culpa, mas com o nosso coração aberto. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse instante que cada pessoa que assistir essa live possa ter o coração totalmente incendiado, Senhor, de desejo, de falar com o Senhor, que toda mentira, todo sofisma criado nessa questão da oração caia por terra, não prevaleça, seja retirado deste coração, mas que nesse momento, Senhor, uma saudade, um anseio, uma fome possa ser despertada no coração, como uma terra seca realmente necessitando da chuva, Senhor, da chuva que é a tua palavra, que são as suas direções. Anima, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, Pai, que não seja um tempo perdido, mas seja um tempo de investimento, Senhor,
investimento no nosso relacionamento com o Senhor, ouvindo, ó Pai, para que quando tudo isso passar, todas as sementes que nós produzimos nesse tempo de quarentena, nós possamos ver sim os frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor, o Carisma, Igarapé, a igreja, Batista da Lagoinha, a vida do pastor Poubel, toda a sua liderança, todos que estão com eles, que eles possam sim, Senhor, neste ano de 2020 também, ver a graça, o favor e a bênção do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Toda honra, toda glória seja dada somente a ti. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe muito. Em breve, esperamos te receber aqui de novo presencialmente, viu? Obrigado, um beijo.